Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos fazer uma análise do Bitcoin, mas uma análise diferente dessas que você está acostumado a ver por aí, que você não entende nada. Nessa análise nós vamos trazer uma abordagem mais educativa para que você finalmente consiga entender os gráficos, consiga entender as tendências e que possa ganhar mais independência aí ao analisar os seus gráficos. Então, vamos lá. Vamos analisar aqui o gráfico do Bitcoin dólar na Binance, que na verdade é o Bitcoin Tether na Binance. Então, vamos lá. Para a gente começar aqui a nossa análise de forma correta, nós vamos primeiro olhar para o gráfico semanal, para a gente poder entender para onde o preço do Bitcoin está tendendo aí, qual o momento que está o Bitcoin. Então, vamos lá. Aqui a gente identifica um topo aqui nessa área, esse topo desceu vertiginosamente até aqui e corrigiu até aqui, formando um topo inferior ao do anterior. Então, a probabilidade do que pode acontecer aqui é o preço buscar um fundo ascendente, ou seja, um fundo maior que o anterior, para então fazer o movimento do pivô de alta, rompendo o último topo, iniciando assim uma tendência de alta no gráfico semanal, que é seria uma tendência de alta muito forte. Mas então, ainda estamos aqui nessa posição, brigando aqui nesse topo em 10.000, fazendo uma resistência mais importante aqui nos 10.500. Então, temos uma faixa de resistência muito forte aqui entre 10.500 e 10.000. 10.000 como o último topo aqui do movimento e 10.500 como o topo anterior, que mantém o Bitcoin em tendência de baixa no gráfico semanal. Então, tendo identificado isso, vamos dar um zoom aqui para o gráfico diário para entender com mais detalhes como está o movimento de preço do Bitcoin aqui de uma forma mais detalhada. Então aqui a gente identifica o topo maior aqui do gráfico diário no Bitcoin, aqui nessa resistência dos 10.000, formando o seu fundo aqui nessa região dos 8.150 e depois indo em busca de um topo. E esse topo foi inferior ao topo anterior, então isso indica que nós entramos aqui num padrão de equilíbrio no gráfico diário. E estamos presos aqui agora nessa região dos 9.160 e 9.910. Então, para entender melhor, a gente vai dar um zoom agora para o gráfico de 4 horas. Então, aqui no gráfico de 4 horas, a gente vem para confirmar aqui esse padrão de equilíbrio no Bitcoin, onde a gente fica preso aqui numa região de suporte e resistência, e o preço fica lateralizando aqui dentro dessa região. Aqui no último movimento do Bitcoin no gráfico de 4 horas, nós tínhamos identificado o inside bars, que é onde um candle é formado dentro do outro até romper para um lado ou para o outro. E nós vemos que esse candle aqui foi rompido para baixo. Então nós damos um zoom out para o gráfico diário, após ter identificado esse rompimento de inside bars no 4 horas, e verificamos aqui o mesmo padrão de inside bars tendo sido rompido aqui no gráfico diário. Aqui perdemos o fundo do inside bars no diário, e agora vamos olhar aqui para esse suporte mais importante, na região aqui dos 960. Por enquanto, nós vemos aqui a média móvel de 12 períodos funcionando como um suporte aqui desse rompimento de inside bars. Logo em sequência, temos o suporte aqui do último fundo desse equilíbrio no gráfico diário. Por fim,
a média móvel de 26 períodos funcionando como o suporte mais forte por enquanto. Então vamos aguardar aqui os próximos movimentos do Bitcoin para a gente entender com clareza para onde nós estamos indo. Mas enquanto não rompermos esse padrão de equilíbrio aqui no gráfico diário, ficamos sem uma definição clara de para onde estaremos indo. Uma outra dica importante é que quando identificamos um padrão de equilíbrio no gráfico diário e damos zoom no gráfico de 4 horas e confirmamos esse padrão de equilíbrio, não vale a pena a gente dar mais zoom aqui para os gráficos menores, porque no padrão de equilíbrio, os gráficos menores ficam muito poluídos, então a gente não consegue ter clareza aqui da tendência de para onde o preço pode estar indo nos gráficos menores. Então, quando estamos num padrão de equilíbrio, normalmente o zoom só vale a pena ser dado até o gráfico de 4 horas. Mais do que isso, fica muito confuso aqui para a gente entender com clareza para onde o preço está indo. Então, no máximo que podemos fazer aqui nos gráficos menores, quando vemos um rompimento aqui dos gráficos maiores, principalmente dentro de um padrão de equilíbrio, é que quando o preço se movimenta muito forte, é normal que no meio do movimento hajam repiques de compra no preço. E esse momentum identificamos quando vemos um clímax no indicador de volume e o RSI abaixo de 30. Então esse pode ser um bom setup de compra para a gente aproveitar um repique aqui, que é um pequeno bounce de alta num movimento de baixa. Então aqui agora esperamos por um topo descendente aqui no 1 hora para confirmar a queda, formando um pivô de baixa. Então nada mais do que isso aqui para os gráficos menores. Momento agora de observar o Bitcoin e acompanhar o seu caminho aqui no máximo pelo gráfico de 4 horas. Para vermos romper esse padrão de equilíbrio aqui, que vemos com mais clareza no gráfico diário. Rompendo para baixo esse padrão de equilíbrio que vemos aqui com o fundo em 9,142, vamos olhar para o último fundo abaixo aqui do suporte da média móvel de 26 períodos. E rompendo esse fundo aqui em 815, aí olhamos para uma correção mais forte no gráfico semanal, que seria a correção desse movimento grande aqui de alta, formando aqui então um fundo ascendente para aí vermos um pivô de alta no semanal para identificar um caminho maior aqui de alta desse movimento. Então qualquer coisa abaixo aqui de 8.120 entre 3.770 é um fundo ascendente no gráfico semanal que vai indicar a busca aqui pela formação de um pivô de alta para aí sim darmos início num forte movimento de alta do Bitcoin e buscar aqui novos topos e até o rompimento do topo histórico lá em 19.000. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui nessa análise de hoje. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade no Telegram, estou deixando aqui um link nos comentários para você entrar lá e tirar mais dúvidas e obter mais aprendizados aqui no contexto das criptomoedas. Então é isso aí, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo.